Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 18 e versículo de número 10. Hoje eu quero falar aqui a respeito de uma oração, e esse é até o título da mensagem, uma oração que Deus não ouve. E nós vamos ver que tem um tipo de oração que essa oração, ela, vou assim dizer, bate no teto e volta, né? Ela não chega até Deus. E obviamente que é a oração que nós não devemos, não podemos fazer se nós quisermos, então, que Deus venha ouvir a nossa oração. E como eu dizia aqui em Lucas capítulo 18, versículo de número 10, a Bíblia já mostra para nós aqui, já dá pistas, vamos assim dizer, a respeito dessa oração que Deus, ele não ouve. Então, Lucas capítulo capítulo 18, versículo de número 10, diz assim: Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Então, aqui já começa a mostrar para nós que essa oração que virá é uma oração que Deus não ouve, porque a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. É uma oração que não chegava até Deus, que não alcançava o céu, mas é uma oração, como eu dizia, né, chegava até o teto e voltava, porque ele orava para ele mesmo. E às vezes tem orações ou até certas práticas religiosas que mais é uma massagem no ego da pessoa do que necessariamente algo que alcança Deus. E tudo aquilo que a gente vai fazendo que diz respeito, seja uma oração, seja qualquer prática religiosa, o intuito é aquilo alcançar a Deus. Mas se aquilo sai de nós e só chega em nós mesmos, só dá uma alimentada no nosso ego, então não adiantou nada. Mas a Bíblia diz que ele orava da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Essa era a oração do fariseu e essa é a oração, então, que Deus não ouve. É aquela oração que é centrada em nós mesmos e não em Deus. Perceba que ele começa a dizer: Deus, graças eu te dou. Parece que o negócio vai começar bem, mas ele diz: graças eu te dou, porque o Senhor fez alguém tão bom assim como eu. Né? Porque eu não sou igual aos demais homens, não, eu sou alguém muito superior, eu estou num outro nível, eu não sou roubadores como os homens, injustos. E aí olha para o publicano que está lá, e nem ainda como esse publicano aí, não, eu estou em um outro nível, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho, né? Então, toda oração é focada e voltada para ele. Hoje em dia a gente classificaria isso como humanismo, né? E infelizmente a gente vê muita gente pregando o evangelho assim, só centrado no homem, que é para o homem, que o homem, porque Deus vai fazer para o homem, porque Deus vai realizar na tua vida, e isso, e aquilo, e aquele outro, e tudo é centrado então no homem, tudo é centrado em nós. E esse é o tipo de oração, quando nós estamos orando, e eu percebo que na minha oração tem muito eu, meu, não, porque Deus faça isso, porque o meu carro, porque a minha casa, porque a minha família, porque o meu isso, porque o meu aquilo, é um sinal que a coisa não está indo por um bom caminho. Mas a Bíblia continua dizendo, versículo 13, o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito. Quer dizer, toda a linguagem corporal dele é alguém, né, que está de uma certa forma envergonhado, arrependido, cabisbaixo, de longe, não se reconhecendo digno, batendo no peito, e a oração dele era a seguinte, dizendo: ó Deus, tem pena ou tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, diferente da primeira oração, da oração do fariseu, essa oração, perceba que ela está centrada em Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor é um Deus misericordioso. Tem misericórdia. Eu não mereço, porque eu me reconheço como um pecador. Mas eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, porque creio na tua graça, porque creio que o Senhor é bom, porque creio que ainda que eu não mereça, o Senhor na tua misericórdia pode me alcançar. Essa aí sim é uma oração que Deus vai responder. Porque diferente da primeira, não é uma oração que está centrada em nós, é uma oração que está centrada em Deus. Agora, o interessante é, eu falava aqui até no outro culto, no culto da manhã, que eu fico imaginando esse fariseu saindo do templo. Vamos trazer para hoje, né? Saindo desse culto, eu fico imaginando ele com o peito estufado, saindo assim, dizendo: oh, que culto maravilhoso, né? Por quê? Porque a oração dele só serviu, como a Bíblia diz, dele para ele mesmo, só serviu para massagear o seu ego. E quem sabe ele saiu assim, com o peito estufado. Oh, que bênção! Eu até, olha só, eu às vezes fico meio bronqueado com algumas coisas, né? Volta e meia a gente escuta pessoas dizendo assim, né? Às vezes procurando uma igreja para congregar, e a pessoa diz: ah, pastor, a gente tem que ir num lugar que a gente se sinta bem, né? Não sei, será que é isso? Porque às vezes eu estar num lugar onde eu não sou confrontado, onde meu pecado não é confrontado, eu estar num lugar onde, né, eu vou ali só para dar risada, para encontrar boas pessoas, eu me sinto muito bem aqui, mas será que isso está chegando até Deus? Será que eu estou vivendo como um cristão? Então a gente precisa tomar cuidado com certas coisas, né? E a gente ouve muito isso. Eu não tenho que estar num lugar onde eu me sinta bem, eu tenho que estar num lugar onde Deus quer. Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? Aonde que eu vou te servir? Aí sim, aonde a minha vida vai estar de acordo com a tua vontade. Então nós precisamos, em tudo a nossa vida precisa girar em torno de Deus. Nós nunca podemos esquecer que o homem foi criado por Deus e para Deus, e não ao contrário. Mas tem muita gente que acha que Deus foi criado para ela, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios, as suas ambições, e não é assim. E essa é uma oração, quando a pessoa faz a sua oração com esse pensamento, dessa forma, essa vai ser uma oração que Deus então não vai responder. A Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo de número 4, e versículo de número 2, diz assim, ó: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm porque não pedem. Então a Bíblia diz que assim é o ser humano que cobiça, que sente inveja. Não, eu quero ter, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele outro, e muitas vezes baseado, né? Se fulano conseguiu, eu também tenho que conseguir. Se fulano tem, eu também tenho que ter. E aí faz guerra, faz luta, batalha, isso e aquilo para alcançar. E aí a Bíblia diz: nada tem porque não pedem. Jesus nos ensinou que tudo nós devemos levar ao Pai em oração.
Mas às vezes o cristão não ora como deveria e por isso não alcança, não recebe aquilo que Deus tem para nós. Aí vai falar mais, olha só versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então eu penso que fala de dois grupos de pessoas. Primeiro, não tem porque não pede. Mas tem um segundo, que até está orando, que até está pedindo, mas a Bíblia diz, mas não recebe, né? Então uma oração que não está sendo atendida, porque pede mal. Aí alguém diz, é verdade, pastor, é que eu não sei orar direito, eu não sou uma pessoa assim muito eloquente, eu me atrapalho um pouco com as palavras, acho que é por isso que Deus não me atende. Não, não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia fala de pedir mal aqui, não é que eu não sou alguém eloquente na minha oração, alguma coisa assim. Não, pede mal para esbanjar em seus prazeres. O que a Bíblia está mostrando para nós, exatamente aquilo que a gente vê em Lucas, é que uma oração que é centrada em mim, Deus não responde. Que uma oração que é centrada nos meus prazeres, naquilo que eu quero, essa é uma oração que Deus não tem obrigação de responder. E que, como nós vimos lá, que muitas vezes sequer chega até Deus essa oração. E quantas vezes nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus e aquilo que nós oramos está só centrado em nós. Deus, o Senhor tem que fazer isso por mim, o Senhor tem que fazer aquilo, Deus faz aquele outro, Deus faz aquilo lá, porque eu preciso, Deus, porque eu quero, Pai, porque eu não sei o quê, e tudo focado só em nós mesmos. E não podemos esquecer que esse é um tipo de oração que Deus não responde. Isso ficou claro lá em Lucas. Eu até não terminei de ler agora que eu estou lembrando, porque o último versículo que eu não li, deixa eu até voltar para cá para não ficar incompleto aqui, né? O último versículo que eu não li diz assim, ó, eu parei aqui no 11, não foi no 11 que eu parei, deixa eu ver aqui certinho, aqui é o 14 que eu não li. Digo a vocês que este, né, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que é o fariseu. Então olha só, a oração do publicano Deus ouviu, a oração então do fariseu, essa Deus não ouviu, essa Deus não atendeu, porque esse desceu para casa, ele não foi justificado. Mas como eu disse, talvez desceu assim, né? Oh, que culto abençoado, que bênção e tal. Mas aquilo não chegou até Deus. Então, tanto aqui em Lucas a gente está vendo que é uma oração que Deus não atende, como Tiago também, a Bíblia está dizendo que uma oração que é focada em nós, nos nossos prazeres, nos nossos desejos, Deus não ouve. Aí eu já falei outras vezes, mas, né? Volte e meia se depara com situações assim, da pessoa está lá orando pelo filho, Deus salva o meu filho, liberta ele das drogas, liberta ele dessas amizades erradas, desses caminhos errados, Deus salva meu filho, salva. Aí você olha assim, poxa vida, que oração, né, bonita. Mas você perguntar para a pessoa, mas por que você está orando para o teu filho ser salvo? Pastor, porque ele me dá um trabalho, uma dor de cabeça, então quero que ele se converta, seja salvo, para ele parar de me incomodar. Né? Então uma oração focada em mim, não é uma oração focada em Deus. Deus, é a tua vontade que ele seja salvo. O Senhor tem um plano para a vida dele. E eu venho me colocar como intercessor para que a tua vontade se cumpra na vida do meu filho ou de qualquer outro familiar. Não é o exemplo que eu estou dando. Já falei outras vezes daquela irmã que orava pelo marido se converter. Aí um dia o pastor perguntou, mas por que você quer que seu marido se converta? Pastor, porque ele tem carro, né? Aí se ele se converter, ele vem para a igreja de carro e me dá carona, eu não preciso mais vir de ônibus. Então quer dizer, era algo apenas centrado em mim, né? Não na vontade de Deus, não no plano de Deus. E se a gente for pegar assim, não sei se você entende minha colocação, mas espremer as nossas orações,
a gente vai ver que geralmente cai muito mais, né, daquilo que é centrado em nós do que aquilo que é centrado em Deus. E aí depois a gente vê muito crente frustrado, que está lá, pastor, mas eu não sei o que acontece, eu oro, pastor, mas por que Deus não me ouve? Eu tenho orado tanto, eu tenho clamado, mas por que Deus não me ouve? Porque a oração está focada só na pessoa, só nos seus prazeres, e a Bíblia diz, você pode até pedir, mas não vai receber, porque você está pedindo mal. O que é pedir mal? Pedir para gastar nos seus próprios prazer, você está só interessado em você. É interessante, para a gente fechar, vamos para Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo 9, aqui Jesus nos ensina a orar, né? Uma oração modelo, não uma oração que a gente tem que ficar repetindo ela, não, mas é uma oração modelo para nos ensinar, para extrairmos daqui até mesmo princípios, né? Essa oração ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, porque é assim que Jesus começa, né? Mas vamos nos atentar aqui, ó. Mateus 6:9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. O foco está em quem? A centralidade da oração está em quem? Em Deus. Para que o plano dele se cumpra, para que a vontade dele se cumpra, para que o reino dele venha. Aí diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguém diz, aí ó pastor, viu? Está centrado em nós. Não. Está reconhecendo que o Senhor é o meu supridor, que se Ele não me dá o pão, que eu não sou autossuficiente, que eu preciso dEle, que se Ele não me der o pão, eu não tenho pão, não vou ter do que comer. Então, Senhor, eu dependo do Senhor, dá o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, ou ainda os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, ou os nossos ofensores, ou até mesmo aqueles que pecarem contra nós. Aí, mais uma vez, Deus, eu lembro da oração lá do publicano batendo o peito, eu sou pecador. Não, Deus, eu preciso do teu perdão. Eu sou falho, o Senhor é santo. Quem erra sou eu, não é o Senhor que está errando comigo. Oh Deus, eu estou te pedindo, o Senhor não está me dando. Por que o Senhor está falhando comigo? Não, quem falha, se alguém falha com alguém aqui, é nós que falhamos com Deus. Precisamos, Deus, eu preciso todo dia do teu perdão, eu preciso todo dia da tua misericórdia. Me ensina a perdoar as pessoas, como o Senhor me perdoa. Porque da mesma forma que eu perdoar as pessoas, eu serei perdoado. Só que da mesma forma a Bíblia manda para eu perdoar do mesmo jeito que eu fui perdoado. Então primeiro Deus me perdoou. Então perceba que a gente poderia dizer que é um ciclo. Deus me perdoa. Porque Deus me perdoa, eu perdoo as pessoas. Porque eu perdoei as pessoas, Deus me perdoa. Né? E porque Deus me perdoa, eu perdoo as pessoas. Então é um ciclo aqui, mas perceba, tudo focado, centralizado em Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então toda oração é 100% focada em Deus. Então essa é uma oração que Deus ouve. Se a gente está falando daquela que Deus não ouve, que é aquela centrada em nós, isso que Jesus está nos ensinando, que é a que Deus ouve. Ah, pastor, então vou ficar falando sem parar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia. Não é isso. É eu olhar para essa oração e entender, então é assim que se ora? Então é dessa maneira? De acordo com esses princípios, então o foco precisa estar em Deus, o foco precisa estar no Senhor, então é assim que eu vou orar em nome de Jesus. E aí, essa sim vai ser uma oração
que Deus, Ele ouve, que Deus atende. Que nós não venhamos nunca estar só centrado em nós, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim? Até porque aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, pastor, mas se eu só buscar o que Deus quer e não buscar o que eu quero, eu vou me dar mal, né, pastor? Não, eu vou me dar bem. Porque aquilo que Deus tem para mim é muito melhor, os planos dele são muito melhores do que qualquer plano que eu possa fazer. Mas eu preciso estar ali, porque senão eu vou ser um crente frustrado. Mas eu oro tanto, pastor, Deus não me ouve. Mas está orando errado, como a Bíblia diz, está orando mal. Está orando só focado em si, não na vontade de Deus, não no plano de Deus, não tendo Deus como centro de todas as coisas. Senhor, Tu és o supridor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua misericórdia, Tu és Senhor, Tu és Deus, então vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Aí eu vou orar e a minha oração vai ser respondida. Mas o que nós não podemos, como temos aprendido, é ficar preso, né, em nós mesmos ali, aquele humanismo. Não, é o que eu quero, é o que eu desejo. Não, o que importa é a vontade de Deus. E assim nós vamos orar e Deus vai atender e Deus vai responder, isso para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém?